Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos aqui aprender uns macetes muito legais para melhorar a sua pronúncia. Então vamos improve your pronunciation. Improve é o verbo melhorar em inglês. Então improve your pronunciation, ok? Lembrando que no IUP você tem sempre a pronúncia escrita. Então não tem erro. Você vai fazer do jeitinho que está ali, ler em português, falar inglês perfeitamente, bater sempre na sílaba tônica corretamente. Não tem erro. Um macete muito legal aqui da língua inglesa é o seguinte. Uma vogal, quando ela vem antes de uma consoante dupla, ou seja, dobrada, uma consoante que tem duas seguidas iguais, a vogal que vem antes vai ter sempre o som curto da vogal. O som curto da vogal é aquele que parece com a língua portuguesa. O A é entre o A e o E, assim como em apple ou apple, meio A, meio E, tá? A letra E, o som do é aberto, por exemplo, red. O som do I é o I curto, né? Parecido com o nosso I mais fechado, E. O E com acento circunflexo na nossa pronúncia escrita, por exemplo, kiss, o beijo, six, milk. Então, várias palavras onde tem esse I curto. Letra O, o som O aberto, né? Parecendo o nosso O do português com acento agudo. Meio O, um pouquinho pro A, por exemplo, hot, ok? Hot dog. Então, bem O, mais um pouquinho de A lá no final. E a letra U, o som curto dela é A, como o nosso number, umbrella, por exemplo. Então, esses são os sons curtos da vogal. O som longo da vogal é o som da que parece com a língua A, E, I, O, U. Né? Então, quando a gente tiver uma consoante dupla, sempre vai ser o som curto. A vogal vai ter o som curto. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de palavras onde a vogal tem o som curto. Então, por exemplo, uma palavra aqui bem tradicional, a palavra coffee. Ó, coffee. Observe que tem que pronunciar esse I. Se você não pronunciar o I e falar cough, por exemplo, vai virar o verbo cough, que é tossir. Então vira outra palavra. Muito comum o cara pedir errado lá no restaurante, né? Então, coffee é o nosso cafezinho. Olha só que tem dois Fs. Então, naturalmente, o O tem o som curto. Então, onde tiver uma consoante dobrada, assim, a vogal que vem antes tem sempre o som curto, tá bom? Então, coffee. Não é coffee. Não tem ou. Jamais, quando tiver a consoante dupla, vai ter o som de ou aqui, essa é a letra O, por exemplo. Outro exemplo legal aqui é a palavra apple. Então, apple. Eu coloquei duas pronúncias aqui, com E ou com A. É entre o A e o E. O americano, naturalmente, puxa mais para o E. Apple. O britânico puxa mais para o A. Apple. Então é entre os dois. Fale no meio que você não vai ter problema nem com o americano, nem com o britânico, nem com ninguém. Então, por exemplo, a palavra é apple. Por quê? Porque tem dois P's aqui. Se tivesse só um P, aí que pronunciaria se como o brasileiro pronuncia errado, por exemplo, apple. Essa palavra não existe em inglês, tá? A palavra mais parecida com apple em inglês é a palavra ape, que é macaco, tá? Então não tem nada a ver maçã com macaco. Então é sempre apple, apple, certo? Jamais apple. Apple tá errado, não existe essa palavra. Não sei de onde o pessoal tira isso. Então a gente vê algum locutor aí de TV e tal, o cara tem uma voz maravilhosa, uma pronúncia, uma coisa tal, mas não sabe inglês. Aí vai lá e faz lambança e o pessoal acredita nele porque passou na Globo, por exemplo, ou em qualquer outra emissora famosa aí. Então não é bem assim, você tem que analisar direito. Então, som apple, consoante dupla, letra A, som entre o A e o E, som curto da letra A. Outro exemplo legal aqui, a palavra dinner. Aqui eu botei o som aberto, mas poderia colocar assim também, ó, dinner, né? Mas para ficar mais fácil de entender aqui, eu já coloquei direto o I para ficar mais simples. Então, dinner, tá? Mas é um som mais fechadinho, E, né? Dinner. Mas só para a gente entender mais fácil aqui, eu deixei com I, que essa palavra dá para passar bem. Então, ó, dinner é o nosso jantar, a janta, certo? A refeição. Existe também a palavra diner. Justamente por ter um N só, é que o som aqui é de I, certo? Que é do cartão lá, do Diners, por exemplo. Então, ó, dinner, diner. Justamente pelos dois N's aqui, esse I tem o som curto, ok? Então, dinner é o jantar, a janta, som fechadinho, dinner. Em geral, onde você tiver uma consoante, duas consoantes iguais, dobradas assim,
a vogal anterior vai ter sempre o som curto, como nós fazemos no português, a som mais parecido com a língua portuguesa, ok? Existem algumas exceções, tá? Mas, em geral, mais de 99% das palavras você vai ser sempre assim, vai ter... Então, isso aqui que você tem que aprender. Isso aqui que é a essência da língua. O principal, quando você vai aprender, você tem que aprender a regra, o principal. A exceção é depois. Mas nós vamos aproveitar aqui para poder ver uma exceção também. Então, aqui um exemplo legal. Uma exceção interessante, ó. A palavra dessert e a palavra desert. Ó, quando tem a consoante dupla, teoricamente era para ser um E aqui. E é exatamente o contrário, nesse caso dessa palavra. Então, desert e dessert. Ó, dessert é a sobremesa e desert é o deserto. Então, esse caso aqui é uma exceção muito interessante. Ela é exatamente a palavra igual e dá o som oposto aí, tá? Quando a gente fala nessa palavra aí, desert, sempre tem que lembrar daquela musiquinha clássica lá do deserto, né? Do America lá, né? I've been to the desert with the horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. It felt good to know to give you no pain. Então essa música é clássica que fala de deserto o tempo todo. A música Hotel California também ela fala um pouquinho de deserto, porque ele conta uma história que estava indo no deserto, assim, uma luzinha fraca, muito legal também, tá? Então, é isso aí, uma dica muito legal de pronúncia, mas o que você tem que pegar, o principal aqui, não é a exceção, é isso aqui do FFE, ok? Essa é a essência da língua, você entendendo esses macetes, você vai ter muito mais facilidade de pronunciar o que quiser na língua inglesa, ok? Acesse o site inglescreativo.com.br, conheça os cursos IUP. Agora você tem várias novidades, cursos virtuais, cursos impressos e também a aula online diretamente comigo. Estou aqui disposto a dar aula para você, especialmente para você, ok? É isso aí. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Se gostou, dê aí o seu like, compartilhe, mostre aí para seus amigos e contatos. Um grande abraço. Valeu!